Olha só, gente, o aumento de conflitos levou o CONANDA, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, a incluir a disputa pela guarda entre os principais pontos de preocupação para a garantia dos direitos à proteção durante a pandemia. A recomendação é que a criança ou o adolescente fique somente com um dos pais e as visitas e períodos de convivência sejam substituídos por contatos via telefone e pela internet. Outra alternativa sugerida seria adotar o esquema previsto para as férias, em que os filhos ficam o máximo de tempo com cada genitor, havendo aí menos trocas, de casa. Eu vou conversar agora com o advogado Diogo Calazans. Vocês podem participar mandando perguntas para a gente pelo WhatsApp 981 16 94 48. Bom dia, Diogo. Obrigado pela participação aqui com a gente, viu? Bom dia, Lidervan. Muito obrigado pelo convite de falar desse assunto tão importante. É um assunto que se revelou agora, com mais, digamos assim, acontecendo com mais frequência, porque é uma realidade que a gente está vivendo e que afetou, como eu disse, os pais que são divorciados, que às vezes tinham aquele costume do filho passar um fim de semana com um, outro com outro, ou ficar durante a semana na casa de um pai e no fim de semana ir para a casa da mãe, por exemplo. Isso depende de acordo com um acordo de cada um. Mas eu acho que o que vale nesse momento todo é o bom senso, é pensar na saúde do filho, Diogo? É isso mesmo, Devan. É interessante a gente frisar o seguinte: quando há tanto na guarda compartilhada quanto na guarda unilateral, o menor, a criança, o filho, ele só tem uma residência e é fixado dentro do acordo de uma sentença os dias de visita do outro genitor. Então, nesses casos que nós estamos passando agora de pandemia, deve prevalecer o melhor interesse da criança em virtude do nosso isolamento social. Isso não impede, por exemplo, desses dias que o pai ou a mãe não puderam estar presente fisicamente, mas só através de videoconferência, que possam ser compensados posteriormente. Deve haver, nesse caso, eu acho, um bom senso no momento que nós estamos vivendo e sempre analisando o melhor interesse do seu filho, que é a criança. Para se chegar a um acordo, numa situação como essa, que é uma situação atípica, o que é preciso fazer? Esses pais podem ter esse acordo mesmo que já haja um acordo formal, claro, mas essa conversa, ela resolve? Qual é a atitude que os pais têm que ter nessa hora? Inicialmente, quando o juiz vai conceder uma guarda compartilhada, essa criança ela é submetida a uma análise multidisciplinar com psicólogos e assistentes sociais para perceber se o pai e a mãe têm uma boa relação para conseguir administrar uma guarda compartilhada. Então, presume-se que numa guarda compartilhada existe uma boa relação entre o pai e a mãe. Existindo uma boa relação entre o pai e a mãe, eles podem, através de mensagem, através de e-mail, acordar como ficará a criança, que o indicado é que a criança fique onde ela reside, em virtude do isolamento social, e que posteriormente esses dias sejam compensados. Nesse momento, não é necessário ingressar com ação judicial para homologar esse acordo. Eu acho que somente seria necessário ingressar com ação judicial se não houvesse um acordo pelos genitores. E aí, nesse caso, é bom lembrar que, apesar das audiências estarem suspensas e os prazos judiciais, o judiciário está funcionando. Então, em um caso de litígio em que não há o bom senso e que não há um acordo entre os pais, pode sim um deles ingressar com uma ação em uma das varas de família para tentar revisar ou tentar modificar essa guarda. Mas eu acho que, inicialmente, nesse momento, basta que os pais troquem mensagem, troquem e-mails, decidam como ficará o melhor interesse da criança, ou seja, o interesse dela ficar na sua residência, e que, posteriormente, nas próximas férias, esses dias que o pai ou a mãe não viu, possa ser compensado. Eu acho que a gente já está vivendo um momento tão difícil, que numa situação como essa, o mais importante é um acordo, uma conversa, um bom senso, para que os pais entendam mesmo um momento difícil. Eu acho que tem que ter uma compreensão também da situação. Às vezes a casa de um tem alguém que está no grupo de risco, então não é interessante ter uma movimentação maior lá. Então pensar em todos esses pontos também, O que pode acontecer também é o contrário, Lidervan.
pode acontecer que a residência fixa do menor seja com a mãe e a mãe esteja, por exemplo, no grupo de risco. Isso. E que a mãe é, por exemplo, uma médica. Então, nesses casos, pode ser invertida a guarda. A guarda e a residência fique apenas com o pai. Então, eu creio que o resumo é sempre analisar o melhor interesse da criança. É isso que o Poder Judiciário faz, é isso que as decisões que nós já tivemos em vários estados, nós já tivemos uma decisão, inclusive, na terceira vara de família de Curitiba, determinando que o menor fique com a sua genitora e que ele submeta essa quarentena e esse isolamento social em virtude dessa pandemia, em virtude do melhor interesse da criança e para que não se coloque em risco a própria criança. Uhum. No caso eu falei sobre a orientação do CONANDA, tem a questão das férias também, porque as crianças estão vivendo aí esse momento, né, que agora a gente sabe, vão ter que estudar em casa, né, vai ter que ter toda uma dedicação, né, para que elas não percam essas atividades. E, às vezes, tem a questão também de que não vai conseguir acompanhar essa criança, esse adolescente, como ele precisa, né? Porque vai exigir muito maior essa dedicação nas atividades em casa, porque nem a criança, né, a criança ou adolescente, eles não vão estar em casa. Então, eu acho que nessa hora também, tentar entender qual dos dois, né, vai ter uma disponibilidade maior para estar acompanhando essa criança, para não deixar que essa criança também tenha outros tipos de perdas. Exatamente. Pode acontecer, inclusive, que a residência fixa do menor esteja decidido ser com a mãe, mas nesse momento a mãe tendo que trabalhar, possa ser modificado momentaneamente para que ela fique com o pai, já que o pai está podendo trabalhar em casa, podendo dar mais atenção à criança. O que eu não acho que é necessário é você ingressar com um processo em relação à guarda compartilhada, porque presume-se que nessa guarda compartilhada existe uma boa convivência, um bom diálogo entre o casal. Uhum. Se não existisse, o juiz não determinaria a guarda compartilhada. O juiz determinaria a guarda unilateral. Isso. Vamos já responder umas perguntas que chegaram para a gente aqui. A da Daniela, ela quer saber o seguinte: meus sobrinhos moram com a mãe e de 15 em 15 dias eles ficam com o pai. Nesse caso, seria bom eles não irem por enquanto até passar a pandemia? Acredito que sim, isso é uma ordem que no mundo todo está sendo cumprida, no nosso estado está sendo cumprida, então deve-se existir a quarentena do menor, deve-se existir o isolamento do menor, ele deve ficar na sua residência e posteriormente esses finais de semana de visita poderão ser compensados com o pai, por exemplo. Uhum. A Clara, aqui de Aracaju, existe alguma menção na lei sobre esse momento atípico que estamos passando? A lei prevê essa possibilidade da criança ficar só com um dos pais sem prejudicar o processo de guarda? Prevê sim, como eu disse, é sempre interessante que prevaleça o melhor interesse da criança. Uhum. Tem alguma orientação, né? Qual deve ser o entendimento no caso dos pais que moram em cidades diferentes? Infelizmente, o pai morando em cidade diferente, ele não vai poder exercer o direito de visita nesse momento, até porque está sendo proibido a viagem, restrita cada vez mais as viagens de ônibus, de avião. Então, infelizmente, o pai não vai poder exercer o seu direito nesse momento, mas isso não impede que posteriormente isso seja compensado. Uhum. O Beto da Atalaia faz uma pergunta sobre a questão da pensão alimentícia, né? Como fica essa situação da pensão? E ele fala aqui que ele não está trabalhando, então seria necessário uma revisão. Ele quer saber como fica nesse caso. É possível, sim, se fazer uma revisão, tendo em vista que uma pessoa que não está conseguindo trabalhar e ter rendimentos, ela possa pedir ao juiz que seja revisado. Mas antes disso, é interessante que as próprias partes, o pai e a mãe, através do bom senso, conversem e momentaneamente, enquanto o pai não estiver trabalhando, essa pensão seja reduzida. O que não pode é deixar de pagar a pensão. Não existe nenhuma alegação que possa ser aceita pelo judiciário, mesmo que o pai esteja desempregado ou a mãe esteja desempregada, para ela não pagar a pensão. O que pode é ser reduzida momentaneamente
tendo em vista essa situação que ele está vivendo. Isso. A pergunta da Ingrid lá do Socorro também é sobre pensão. Eu tenho um filho e sou separada. Estamos na justiça por causa da pensão alimentícia. A data do pagamento é dia 30, mas ele ainda não pagou e disse que é por causa do coronavírus. Ele pode atrasar nesse caso? A pensão alimentícia ela nunca pode ser atrasada. E, inclusive, o devedor ele pode ser preso. Mas nas situações em cada caso, como o que ela está relatando, se o pai deixou de pagar porque ele está desempregado, isso pode ser alegado para o juiz e o juiz pode acolher e aceitar, para que momentaneamente, enquanto ele não estiver trabalhando, ele possa ter uma pensão reduzida. Uhum. Tem uma outra pergunta aqui, ó. Se pai e mãe decidem que a criança vai ficar apenas com uma casa durante o período de isolamento, é recomendado quem assumir os cuidados e deve receber ajuda por isso? Da Daniela. Daniela, quem deve assumir os cuidados é o pai ou a mãe que estiver na casa com o menor. E isso não tem nenhuma implicação em relação à pensão alimentícia, porque lembrando que na guarda compartilhada o menor tem apenas uma residência e o outro paga a pensão normal, como em qualquer separação, qualquer divórcio. Então, aquele que está residindo com o menor terá que ter os cuidados com o menor e aquele que não tem a residência com o menor terá que arcar com a pensão anteriormente fixada ou acordada pelo judiciário. Uhum. A Jane de Itabaiana, olha, no meu caso, minha filha passa uma semana comigo e uma semana com o pai, mas o pai trabalha viajando, é caminhoneiro. Eu não quero que ela fique vendo ele porque eu tô com medo dela pegar a doença, ela tá com medo porque o pai viaja, né? Qual a orientação? Como eu devo fazer para resguardar a minha filha e deixá-la comigo nesse período? Tenho que entrar na justiça? Essa guarda não é a guarda compartilhada. Quando o filho passa uma semana com o pai, uma semana com a mãe, essa guarda se chama guarda alternada ou guarda dividida. Esse tipo de guarda ele nem é muito utilizado. Ele não está na nossa lei, é uma criação doutrinária e os juízes evitam aplicar esse tipo de guarda porque justamente pode ter implicações psicológicas para a criança. Porque ela não vai saber, por exemplo, qual é a sua residência, já que uma semana ela está com o pai, já que uma semana ela está com a mãe. Ela não vai saber, por exemplo, a quem ela vai obedecer, a quem ela vai fazer as tarefas. Então, é possível sim, nesse momento de pandemia, a criança ficar apenas com a mãe e eu aconselho que essa guarda seja revista, para que essa guarda seja compartilhada, porque isso é pacífico na doutrina, inclusive pelos psicólogos e assistentes sociais, que não é interessante para a criança que a guarda seja dessa forma, alternada, que não é, como eu disse, compartilhada. Isso. Falando sobre essa questão do psicológico da criança, vale nesse momento, doutor Diogo, conversar com a criança e ver mesmo a vontade da criança, o que a criança tem qual é a vontade dela agora, ela manifestar esse interesse. Não, eu prefiro ficar na casa do meu pai ou na casa da minha mãe. Pode acontecer isso? Pode ser ouvido a criança, mas que essa vontade da criança não seja uma vontade contrária ao isolamento, contrário à quarentena. Nós devemos, sem dúvida nenhuma, e acredito que os institutos, por exemplo, do Instituto Brasileiro de Direito de Família, que eu faço parte, pensa dessa forma, o judiciário que já se manifestou em várias decisões pensa dessa forma, que o melhor interesse para a criança hoje é o isolamento social. Se a criança pensar diferente disso, acredito que não deve ser atendido esse interesse e essa vontade da criança, mas sim que ela fique na sua residência aguardando os próximos comandos para o fim do isolamento. O pai, ou a mãe pode requerer legalmente que o filho fique com um ou com outro por causa desse problema que a gente está vivendo agora, da pandemia? Pode sim, como eu disse, o Conselho Nacional de Justiça suspendeu os prazos, mas ele possibilitou ingressar com qualquer ação que você tenha urgência. Um caso desse, com certeza, é um caso de urgência. Os juízes estão trabalhando, não está tendo contato com as pessoas, mas é possível sim ingressar com uma ação. É possível, inclusive, marcar uma reunião
por videoconferência com o juiz antes de despachar, por exemplo, uma tutela, uma liminar e explicar o caso. Mas como eu havia dito anteriormente, isso, nessa época de pandemia, é a última possibilidade. O interessante é que tenha o consenso, que tenha a ponderação entre os pais, para que eles mesmos achem qual é a melhor solução para o interesse da criança e não colocar a criança em risco. Tem mais uma pergunta sobre pensão, do Jailson. Meu salário foi reduzido por causa da crise, mas mesmo assim vou ter que pagar a pensão integral. Gostaria de saber se tem como rever esses valores até passar a pandemia e meu salário voltar. Tem possibilidade de rever, mas até quando o juiz determinar por uma decisão a revisão, tem que se pagar integralmente o valor anteriormente fixado. Se posteriormente, em uma ação, um determinado juiz objetivado conceder a revisão, diminui dali em diante. Mas até que haja essa decisão, o pai tem que pagar integralmente a pensão anteriormente fixada, sob pena de prisão. Agora, especificamente nesse momento, não está sendo efetivada a prisão comum. Também o CNJ e o STJ determinaram que a prisão deve ser domiciliar, mas pode sim haver a prisão. Tá. Só mais uma pergunta para a gente encerrar. O pai ou a mãe pode requerer na justiça ficar com a criança sem essa questão da alternância de dias, né, sem visitas, alegando o distanciamento social durante a pandemia? Pode sim, e acredito que esse é o melhor caminho. Acredito que a criança deve ficar na residência onde ela já estava anteriormente à pandemia, o que não impede do outro genitor ter um contato diário através de vídeo, através da tecnologia, para que não haja um distanciamento entre a criança e o seu pai ou sua mãe. Mas acredito que o melhor interesse para a criança é que ela fique onde ela já estava anteriormente, que haja o isolamento social. É isso. Vou reforçar, né? Nesse momento difícil que a gente está vivendo, não é um momento de briga, é um momento para ter conversa, para ter bom senso, chegar num acordo da melhor maneira possível, preservando essa criança, esse adolescente, né? Obrigado, doutor Diogo, pela participação aqui com a gente, viu? Obrigado a vocês pelo convite. Estou sempre à disposição. Obrigado, boa semana.